Olá, boa tarde. Hoje faz 8 dias que a líder comunitária Maria das Dores Priante foi sequestrada e morta no município de Iranduba. Esta manhã, uma operação comandada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado reforçou o policiamento na comunidade Portelinha. Há uma semana, casas com placas de venda estão cada vez mais comuns na comunidade Portelinha. Até o dono do açougue já pensa em ir embora. Se arrependeu de ir embora cá? Pouco, né? Digamos, assustado, né? O medo se instalou entre as pessoas que vivem aqui. Casas todo o tempo fechadas. A mudança na rotina aconteceu depois do assassinato de Maria das Dores Priante, a presidente da comunidade. Não, aqui era tranquilo. Agora que a gente está assim, meio com medo por causa desse negócio que aconteceu. Mas se não fosse, que é muito maravilhoso. Diante do clima de tensão, a Secretaria de Segurança diz que já enviou viaturas para fazer o patrulhamento da Portelinha. A Polícia Militar ela está mantendo aqui 2 equipes, 2 viaturas e 2 motocicletas fazendo patrulhamento aqui na Serra Baixa e na comunidade Portelinha. Em frente à casa da vítima, a família preserva uma faixa que lembra que a comunidade tem liderança e que o suposto assassino não tem direito de negociar terras ali. Há 8 dias, a líder comunitária Maria das Dores, aqui da comunidade Portelinha, desapareceu. O corpo dela só foi encontrado na quinta-feira da semana passada com marcas de 12 tiros. Passado isso, a Polícia Militar, Civil e Secretaria de Segurança montaram uma operação para aumentar a sensação de segurança na comunidade Portelinha, aqui em Iranduba. Mesmo que, anterior a isto, antes da Maria das Dores ser morta, ela havia denunciado várias vezes que vinha sofrendo ameaça. Questionado sobre o assunto, o delegado de Iranduba diz que as providências foram tomadas para resguardar a vida de Dona Dora, dentro da estrutura policial que ele tem. Não é só agora. A Polícia Civil vinha acompanhando constantemente. Ao tempo que eu estou à frente da delegacia de Iranduba, há 1 ano e 2 meses, eu tenho 2 boletins de ocorrência dela, com um de injúria e um de ameaça. Inclusive, há 1 mês e meio atrás, 2 meses mais ou menos, nós deflagramos a Operação Duas Caras, baseada nas denúncias de que o Pinguelão tinha arma, ameaçava a comunidade. A operação foi proveitosa, nós apreendemos várias armas de fogo. Ontem, o principal suspeito de ser o mandante do crime, Adson Dias da Silva, de 38 anos, o Pinguelão, foi preso. Assim como ele, o caseiro de Dona Maria das Dores, Ronaldo de Paula Silva, que facilitou a entrada dos bandidos no momento em que a vítima foi sequestrada. Um homem foi baleado no início da tarde de hoje durante um assalto dentro do estacionamento de um shopping na Avenida Darcy Vargas, na zona centro-sul da capital. O assalto aconteceu no último andar do estacionamento que dá acesso aos elevadores e à entrada principal do shopping. A vítima, identificada como Jean Balheiro de Souza, de 49 anos, que teria ido ao local para fazer pagamentos, foi rendida pelos assaltantes assim que chegou no veículo. De acordo com a Polícia Militar, o homem teria se negado a entregar a chave e, ao reagir, foi baleado no abdômen. Os assaltantes conseguiram fugir no carro da vítima, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do shopping informou que o cliente recebeu os primeiros socorros pela equipe de atendimento médico do centro de compras, que está prestando toda a assistência necessária à vítima. Apesar do ocorrido, o shopping funciona normalmente. E de acordo com informações da assessoria de imprensa do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, a vítima passou por uma cirurgia e permanece internada em estado grave. A Polícia Civil apresentou hoje 2 homens que confessaram participação na morte de Joeliton da Silva Pessoa. O crime foi no dia 18 de julho, no mesmo fim de semana em que outras 36 pessoas foram assassinadas na capital. Um adolescente de 15 anos que também participou do crime foi apreendido. Esse é o primeiro caso solucionado após a prisão de 6 suspeitos de participação na morte do sargento da PM, que pode ter desencadeado a série de homicídios no mês passado. Na delegacia, Janderson dos Santos Soares, de 18 anos, conhecido como Deco, e Antônio Maria da Silva Júnior, de 27, confessaram participação na morte de Joeliton da Silva Pessoa, de 21 anos. A vítima vendia droga, assim como eles vendiam droga, né? Em determinado momento estavam numa festa ali no bairro do Manu, ocasião que souberam que a vítima estaria lá no Novo Israel. Tem essa disputa lá, tinha essa situação lá relacionada ao tráfico, que infelizmente culminou com a morte de um jovem rapaz. O
crime foi na manhã do dia 18 de julho, no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Naquele mesmo dia, outras 15 pessoas foram assassinadas. No dia anterior, na sexta-feira, tinham sido 11 mortes, incluindo o sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias, e um detento decapitado dentro do Ipate. Crimes que, segundo a polícia, podem ter desencadeado a série de homicídios que resultou em mais 11 vítimas entre domingo e segunda-feira. Até então, apenas os suspeitos de participação na morte do PM haviam sido presos. Um dos criminosos, que aparece no vídeo que flagrou o latrocínio na saída de uma agência bancária, morreu numa troca de tiros com a polícia, e o outro segue foragido. A polícia ainda trabalha para solucionar a autoria de outros homicídios ocorridos naquele trágico fim de semana, entre os dias 17 e 20 de julho, quando 37 pessoas foram assassinadas, a maioria com características de execução. O que a gente tem autorias definidas em algum caso, em outros a gente tem autoria delimitada em outros casos, né? O que a gente precisa é fortalecer a suspeição que pesa em relação aos casos cuja autoria estão delimitadas. Os com autoria definida, sim, o nome já está dizendo, está definida, os mandados de prisão estão sendo confeccionados, né? Então muito se cobra, muito se fala, e a gente está investigando todos os casos ao mesmo tempo. Alguns a gente tem condição de dar uma resposta mais rápida, como foi esse, considerando os elementos de prova que nos estavam disponíveis, e os outros a gente continua trabalhando e espera também dar satisfação para vocês e para as famílias o quanto antes. Além de Deco e Júnior, um adolescente de 15 anos, irmão do atirador, também foi apreendido. O adolescente teria atraído a vítima, que foi executado com um tiro na nuca. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ainda procura pelo homem que teria jogado o próprio filho de apenas 4 meses no Rio Negro durante uma discussão com a mãe da criança na semana passada. A polícia está convocando testemunhas para tentar solucionar o caso. A única versão colhida até o momento, dada pela mãe da criança, que também ainda não compareceu na DHS, ainda deixa muitas dúvidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Até o momento, apenas 2 testemunhas foram ouvidas e a polícia quer ter mais informações que possam esclarecer os fatos. Então a gente vai precisar coletar esse máximo de informação. Nós estamos 1 dia e meio com o caso e avançamos bastante. Eu acredito que a gente vai ter bastante informação. E até já para passar essas informações para vocês, já recebi várias denúncias dando conta de que ele estaria num bairro da cidade específico. Já recebi denúncias dando conta de que ele já está procurando um advogado para se entregar, né? Então a gente está esperando, aguardando e, enfim, vamos dar uma resposta o quanto antes, porque realmente é um caso que causa muita incômodo e intranquilidade para todos nós. De acordo com a mãe, o bebê foi jogado no rio durante uma discussão do casal pelo próprio pai, que pilotava um barco na noite da última sexta-feira. Mas a polícia encontrou algumas inconsistências no primeiro depoimento e deve ouvi-la mais uma vez. A gente vai deixar para ouvir ela por último, talvez amanhã, até para coletar o máximo de informação possível para saber se a versão dela é verdadeira, até porque só tem a versão dela, né? Tudo bem, se ela nadou, tudo bem, ela nadou, mas como que ela conseguiu permanecer com os documentos secos, já que ela nadou com o celular? Isso ela vai precisar explicar. Se ela estiver vendo, já vai pensando o que você vai me falar. O pai da criança, Josias de Oliveira Alves, de 30 anos, teve a prisão temporária decretada e está sendo procurado pela polícia. As buscas pelo corpo da criança continuam. Representantes dos bancos e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas se reuniram na tarde de hoje para definir novas ações a fim de reforçar a segurança nas áreas que centralizam agências bancárias aqui na capital. O objetivo é conter principalmente as chamadas saidinhas de banco. Só este ano, de janeiro a junho, de acordo com a SSP, foram registradas 80 ocorrências desse tipo aqui na capital. O que as autoridades de segurança pública querem, em parceria com os bancos, é combater uma prática criminosa crescente no país. É a chamada saidinha de banco, em que as vítimas são assaltadas logo depois de fazer algum tipo de operação nas agências bancárias, principalmente saques. Durante a tarde desta quarta-feira, uma reunião para discutir o problema contou com a presença de representantes das polícias do Amazonas e das redes bancárias. Nós realizamos o patrulhamento externo das agências bancárias,
né, através da modalidade de patrulhamento e permanência. E a orientação que foi dada é para que o funcionário da agência, ao verificar qualquer pessoa em atitude suspeita no interior da agência, ele possa estar entrando em contato com a Polícia Militar, que nós deslocaremos uma equipe até o local para fazer uma verificação, né, daquela pessoa que está em atitude suspeita. Em algumas ações nós conseguimos efetuar essas prisões, e em outras a Polícia Civil, através da investigação, ela conseguiu, né, efetuar a prisão dessas quadrilhas. Os bancos são obrigados a executar seus planos de segurança por meio da iniciativa privada, mas de nada adianta se do lado de fora o cliente ficar vulnerável à criminalidade. Ou seja, ele tem que ter itens de segurança que, a critério da Polícia Federal, mantém o mínimo de segurança naquele local. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, pelo menos 80 pessoas foram vítimas das saidinhas de banco na capital de janeiro a junho deste ano. Mas esses números não incluem os casos em que as vítimas são mortas pelos criminosos na saída das agências bancárias, como aconteceu no mês passado com o sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias, no estacionamento desta agência bancária na zona sul da capital, logo depois de sacar R$60 mil. Peritos criminais e legistas foram à Assembleia Legislativa do Estado esta manhã e ganharam o apoio de deputados nas reivindicações da categoria por melhorias salariais e estruturais. O deputado José Ricardo, do PT, vai elaborar um requerimento pedindo providências para ser encaminhado ao governo do Estado. A pedido do deputado José Ricardo, representantes do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas tiveram direito a uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa esta manhã. Um dos diretores do sindicato foi à tribuna e expôs as dificuldades enfrentadas pela categoria. Hoje nós temos uma das piores estruturas do Brasil e nós estamos na polícia técnico-científica, então não dá para fazer ciência sem estrutura, porque ciência custa caro. Uma segunda consequência é que nós temos um dos piores salários do Brasil, nós estamos no último terço da tabela. Ao todo, o Amazonas dispõe de 192 peritos que atuam no Instituto de Criminalística, no Instituto de Identificação e no Instituto Médico Legal. Entre outras funções, eles são os responsáveis pela análise de provas encontradas nas cenas de crime ocorridas na capital. Nós não temos a mínima condição de trabalhar. O próprio governo emitiu um relatório por um órgão chamado Sereste e nesse relatório ele elenca mais de 200 problemas, mais de 200 não conformidades nos nossos prédios. Começa do piso até o teto. Por lógica, os nossos prédios não poderiam estar nem funcionando. O deputado José Ricardo vai encaminhar um requerimento ao governo do Estado pedindo uma resposta às reivindicações da categoria. Nós vamos encaminhar um requerimento com esse relato todo para o governador e pleitear que dentro do planejamento do orçamento já tem a previsão de recursos para construir um prédio e uma estrutura e equipamentos para essa área da peritagem. Infelizmente, a impunidade está elevada porque também não é feito esse trabalho para solucionar crimes. Há pelo menos um ano, os servidores procuram uma negociação com o governo estadual. No último dia 8, por determinação da Justiça, o movimento grevista dos servidores foi suspenso. O município de Canutama, na Calha do Purus, também saiu hoje da situação de emergência após sofrer os impactos da cheia. Agora já são 16 municípios em todo o estado que voltam à normalidade após a subida das águas e passam a fazer parte do cronograma de atendimento durante a Operação Vazante, assim como Boca do Acre, que já saiu do estado de calamidade pública. Nesta etapa, a Defesa Civil vai encaminhar para essas cidades 10 mil kits de limpeza. 30 municípios ainda permanecem em situação de emergência. Em Anamã, o estado ainda é de calamidade. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Em Anamã, a previsão é de tempo nublado. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Juruá, o tempo fica fechado, com chance de pancadas de chuva no decorrer do dia. Mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 37 graus. Em Manaus, a previsão para quinta-feira é de tempo nublado, com chance de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 36 graus. O julgamento de um dos processos que pede a cassação do mandato do governador José Mello foi mais uma vez adiado agora à tarde no Tribunal Regional Eleitoral aqui na capital.
O processo que pede a cassação do diploma do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira trata-se do uso da estrutura da Polícia Militar do Amazonas, incluindo 82 soldados, o esquadrão antibombas e o helicóptero da corporação para produzir propaganda eleitoral para o então candidato à reeleição. O processo começou a ser julgado no último dia 12 de agosto e tem parecer do Ministério Público Eleitoral favorável à cassação do diploma do governador e do vice. No primeiro voto, o relator do processo, o juiz Afimar Cabo Verde, também foi favorável à cassação. Na mesma sessão, o juiz Marco Antônio Pinto pediu vistas do processo, que novamente voltou à pauta do TRE na sessão de hoje. Mas, nesta quarta-feira, o magistrado pediu para adiar o julgamento, alegando não ter tido tempo para analisar os autos do processo e proferir o voto. Se a gente examinar, o processo chegou às mãos do juiz Vistante, se não me trai a memória, na sexta-feira da semana passada. Ele próprio deu os esclarecimentos necessários, o processo conta com mais de meia centena de laudas, o voto do relator conta com mais de meia centena de laudas, é um caso complexo e ele precisa de tempo para fazer, para concluir a análise dele. Pelo regimento interno do TRE, quando há pedido de vista de um processo, ele deve retornar à pauta na sessão seguinte. No entanto, esse processo que pede a cassação do governador José Melo foi novamente adiado e só deve retornar à pauta do TRE no início do mês de setembro, o que para a defesa de Eduardo Braga pode prejudicar o andamento do processo. O regimento é muito claro em dizer que o pedido de vista em processo, principalmente processo de cassação, é de uma sessão. Estamos agora na terceira sessão subsequente ao pedido de vista, não houve devolução dos autos, não ocorrerá na quarta sessão e com isso, por conta desse mecanismo, o processo ficou agora só para a primeira sessão de setembro. Um problema que também vem causando grandes danos ambientais na capital são as invasões de terras que se tornaram crescentes nos últimos anos. Para a Polícia Civil e o Ministério Público, as ocupações ilegais em áreas particulares e públicas estariam sendo articuladas por uma quadrilha especializada que já é investigada. Um tipo de crime que também coloca centenas de famílias vivendo em condições precárias, marginalizadas na sociedade. Nos últimos 30 anos, Manaus vem passando por mudanças urbanísticas com o surgimento de grandes ocupações ilegais de terras. De 2013 para cá, já foram registrados pelo menos 126 focos de ocupação ilegal de terras na capital amazonense. As invasões geralmente acontecem em áreas de mata virgem, causando danos irreparáveis ao meio ambiente. Essas imagens mostram como a vegetação é devastada pelos invasores. Depois de limpar o local, a área invadida ilegalmente fica desse jeito, sem nenhum vestígio de floresta, pronta para ser ocupada. É assim que são conduzidas as ocupações de terras na capital. Essa área verde invadida no Distrito Industrial foi ocupada no início deste ano por cerca de 50 famílias. Durante a reintegração de posse, é possível perceber o quanto a área já está totalmente degradada. As invasões se intensificam na zona norte da cidade, onde somente este ano foram registrados 10 ocupações ilegais. Recentemente, esta área de pouco mais de 5.000 metros quadrados, que fica próxima ao aeroporto, foi ocupada por cerca de 500 pessoas. E o problema se repete em outras regiões da cidade. O pior é que com o sistema de invadir e regularizar áreas, assim, você está promulgando, você está continuando para o futuro. Não é uma coisa que só desmatar X metros quadrados e ele vai continuar, porque essa vira a maneira de conseguir moradia para as pessoas, etc. Então esse sistema tem que mudar, né? As crescentes invasões ilegais de terras trazem transtornos ao meio ambiente e, na maioria das vezes, colocam as pessoas em situações desfavoráveis, vivendo em condições subhumanas. Mas o problema é que, segundo a polícia, essas pessoas são usadas por uma indústria que invade terras na cidade.
Dados do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública mostram que a maior parte das áreas ocupadas hoje já foram alvos de ação na Justiça. As investigações policiais apontam para a existência de uma organização criminosa que ocupa e vende ilegalmente essas terras invadidas. Por que eles fazem isso? Porque geralmente invasão ninguém se conhece. Né? São pessoas que migram de vários locais da cidade e até de fora, de outros estados e do interior também, facilitando com isso o anonimato desses criminosos que praticam, quando consolidada a invasão, praticam extorsões, milícias, tráfico de drogas e outros crimes. O Ministério Público do Estado do Amazonas apura indícios que podem levar a uma indústria de venda ilegal de terras na capital amazonense. Para a Promotoria de Urbanismo, há indícios concretos de que uma quadrilha organizada promove ocupações ilegais de terras na cidade. Realmente existe uma indústria por trás dessas invasões. As pessoas que acabam se locupletando de dinheiro, de bens alheios, né, em razão dessas invasões. Então essas pessoas geralmente são identificadas e são processadas criminalmente. As investigações do Ministério Público correm em segredo de justiça, mas enquanto não há uma solução concreta para frear as ocupações ilegais de terras, milhares de famílias se submetem a viver em condições precárias, alimentando o falso sonho de ter uma casa própria. A Prefeitura de Manaus publicou nesta terça-feira um decreto que prevê novas regras para o programa Bolsa Atleta Municipal. As adequações têm o objetivo de aumentar o rigor no pagamento do benefício para os atletas amazonenses. Os detalhes com Orestes Litaif. Com a alteração, somente os atletas convocados para a Seleção Brasileira Olímpica vão receber a Bolsa Atleta da Prefeitura de Manaus. Para receber o auxílio, o atleta precisa comprovar que é atleta federado do Amazonas e comprovar também em documento que foi convocado pela Seleção Brasileira para participar de competições internacionais. Os atletas têm um prazo de 15 dias para entregar toda a documentação na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Além disso, os atletas que participam dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Jogos Pan-Americanos vão receber um acréscimo de R$1.000 até o período em que vão ficar na seleção brasileira. Vale lembrar que os atletas de MMA que participam do UFC não recebem esse tipo de auxílio, mas sim um patrocínio da Prefeitura de Manaus. Os lutadores de MMA não recebem essa Bolsa Atleta porque a modalidade não é olímpica. Até julho deste ano, pelo menos 28 atletas recebem a Bolsa Atleta do município de Manaus. Orestes Litaif para o Band Cidade. E esta edição do Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br/Amazonas. E a Band Amazonas também está nas redes sociais, onde você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook e também pelo Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela companhia, uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50. Até lá.